agora nós vamos abrir espaço para a gente falar sobre o assunto do momento. Isso tem repercutido bastante. Aqui ao meu lado está mais uma vez a doutora Liliane Siqueira Saraiva. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. É um prazer conversar com a senhora. Bom início de semana. Bom dia, Aristene. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Uma honra estar aqui novamente contigo, apesar desse dia, né, que a gente... É difícil de desejar um bom dia depois de tanta coisa que a gente viu que deixa a gente até chocado. Chocado, é verdade. Né? Ainda estou, assim, digerindo todas as informações, né? Mas, assim, quando a gente toma conhecimento de determinadas notícias... Muito difícil. Quando a gente lê a notícia é uma coisa, quando a gente vê o vídeo, a gente realmente sente um impacto muito grande. Né? Então, assim, como mulher, como ser humano, é muito pesado ver aquilo tudo. Doutora, eu vou fazer um histórico do assunto para ambientar você que está aí do outro lado, a própria doutora também, para saber a atualização do caso e para a gente comentar mais sobre esse assunto. Mas eu queria, de antemão, informar aqui a você, amigo telespectador, que em respeito a você, eu não vou, até conversei com a minha equipe, mas eu não vou mostrar o vídeo, doutora, porque eu acho que se eu mostrar o vídeo, eu vou estar incentivando outras pessoas a fazerem o que esse rapaz lamentavelmente fez. Eu tenho uma foto de um registro que eu pedi para tirar. Por favor, Alisson, disponibilize na tela para mim. Uma foto. Tá aí. Eu pedi para separar esse momento, porque eu acho, doutora, que esse momento, ele é o momento mais covarde que esse rapaz fez. Porque essa moça, ela está indefesa, está de costas para ele. Ela está de costas para ele e ele soca a nuca dela. Veja ali, ó. Um ato de covardia, assim, sem precedentes. Assim, só em ver essa imagem, eu já me deu, sabe, uma vontade, assim, uma ânsia de vômito, sabe, um nojo. É a cereja do bolo. Mesmo, é nojo. Você tem, assim, asco, assim, da figura. Você olha para a figura desse, meu Deus... Você passa, porque dentro de você tem uma coisa que lhe dá essa repulsa por conta justamente desse caso. Acredito que é o mesmo sentimento que a senhora teve, né, doutora? Com certeza, o sentimento é de repulsa. Essa cena é bem emblemática, né? Porque a violência em si contra a mulher já é uma covardia. Mas as pessoas têm muito essa história da covardia quando você age pelas costas, como se diz, né? E essa cena aí, ela é bem emblemática, ela realmente... Ela é tão chocante quanto se você apresentasse o vídeo. Mas o vídeo é mais demorado e aí quanto mais a gente vê o vídeo, mais a gente fica indignado. Realmente cenas muito fortes, né? E só em ler as informações sobre o caso, ler as notícias que foram divulgadas, a gente já sente repulsa. Quando a gente vê o vídeo, mais ainda. É uma coisa que realmente mexe muito com a gente, porque são cenas brutais, muito chocantes. Vamos dizer, o resumo da nossa realidade. Mas vamos aos fatos, meus amigos. Neste domingo, dia 11, vídeos do cantor, produtor musical Iverson de Souza Araújo, o DJ Ives, agredindo a sua ex-companheira Pamela Holanda, de 27 anos, foram divulgados nas redes sociais. Nestas imagens é possível ver o paraibano, que é radicado cearense, desferindo socos e chutes na mulher, na presença da babá e da filha do casal e de outras pessoas. A Pamela publicou esse vídeo onde aparece sendo agredida na frente da filha do casal, né? Ela postou essas fotos também do rosto dela. Vou mostrar a imagem, como é que ficou o rosto. Ela também postou essa foto no story do Instagram. Como ficou o rosto dessa moça depois dessas pancadas e dessas agressões que ela sofreu também nesses dias. Veja aí, disponibilizei aí essa imagem, minha equipe vai procurar a imagem, doutora, que ela posta da boca, dos lábios que foi atingido, enfim, ou seja, a prova material, assim, do dolo do que esse rapaz fez, né? A Secretaria de Segurança Pública, gente, ela se manifestou sobre esse caso. É importante a gente acompanhar o que disse a Secretaria, porque esse caso foi registrado na polícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, a Pamela registrou a ocorrência de lesão corporal no âmbito da violência doméstica no dia 3 de junho, segundo o site G1, no Eusébio, no município da região metropolitana de Fortaleza. O inquérito policial foi instaurado, mas não foi possível prender Ives em flagrante porque as agressões teriam ocorrido no dia 1º, segundo o órgão público. A Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário medidas protetivas de urgência em favor de Pamela. Também informa que o caso segue em investigação e que a polícia ainda não tinha apresentado,
de que não tinha sido apresentada à polícia ainda essas filmagens e agressões que foram divulgadas neste domingo. Aí na tela para você, meus amigos, a imagem que mostra justamente, que essa imagem foi publicada por ela na rede social, ó, ali do trecho da boca, dos lábios, manchas pelo corpo que ela mostra justamente devido a esses golpes e que ela sofreu dos vídeos que você bem viu. Aí todo mundo está se perguntando sobre esse caso, mas quem é esse DJ Ives? Muita gente se pergunta, e como a nossa audiência é bastante diversificada, eu pedi para a repórter Rainara Nunes fazer um histórico para a gente saber quem é essa figura, quem é esse rapaz. Você que está me ouvindo aí agora, está no rádio, está na TV, quem é esse rapaz, quem é esse DJ Ives, quem é esse artista que apareceu agora e que todo mundo está falando sobre ele? A Rainara Nunes fez um resumo para a gente e mostra a cara desse rapaz. Veja só. Quem é o DJ Ives? Natural de Santa Rita, em Pernambuco, Iverson de Souza Araújo, mais conhecido como DJ Ives, tem uma trajetória de 9 anos de carreira. Ele é compositor, tecladista e diretor musical renomado. O DJ passou por bandas de swingueira e forró. No final de 2014, a sua música Gordinho Gostoso bombou na internet e depois foi gravada pela banda Luxúria, um dos hits do Carnaval de 2015. Depois vieram outros sucessos. Desde 2016, o DJ Ives era o diretor musical de Xande Avião. Sua música de maior sucesso recentemente foi Volta Bebê, Volta Neném e chegou ao topo do Spotify. Esse é o DJ Ives. Inclusive, essa música dele, lá no topo do Spotify. Inclusive, tem uma outra música dele que já está em 22º também no topo do Spotify. Você viu ele junto do Xande Avião. Eles eram parceiros de uma produtora. O cantor Xande Avião, ele revelou pelas redes sociais que demitiu o músico da produtora Vibe, que é a empresa do forrozeiro que até então gerenciava a carreira do cantor e músico paraibano radicado aqui no estado do Ceará. O Xande, ele publicou um vídeo através das suas redes sociais falando que demitiu o DJ Ives depois da repercussão deste caso. Vamos ver o que disse o cantor através das redes sociais. Veja só. Fala galera, comandante Xande Avião na área aqui. Tava vindo agora para Fortaleza na estrada e quando chego em casa sou pego de surpresa com essa tempestade aí do caso do DJ Ives, né? Uma coisa muito séria. Assim, eu não admito nem compactuo com nenhum tipo de violência e ainda mais com uma mulher. Eu acho que nada explica, nada... Não tem explicação. Quero falar também que já designei a minha equipe inteira para falar com a Pamela, para ajudar ela no que ela precisar, não só ela como a criança também. E dizer que estou muito triste também, porque todo mundo sabe da minha ligação com o DJ, mas eu acho que nada justifica violência. E repito, nada justifica violência, ainda mais contra uma mulher, né? Como todo mundo sabe, o DJ faz parte da Vibe, né? Infelizmente não tem como continuar com ele na nossa empresa. E é isso, gente. Tô sem palavras também, tô surpreso como vocês, mas dizer que pra Pamela que a gente tá aqui por que ela precisar, criança também. E é isso. Tá bom? Um beijo do comandante, fiquem com Deus. E não a violência contra a mulher e não a violência. Além do Xande, diversos artistas e influenciadores também se manifestaram em apoio à Pamela, como, por exemplo, o caso da influencer Camila De Luca, que foi a vice-campeã do Big Brother Brasil, e a cantora Tati Kel. Tem inclusive uma arte para a gente mostrar para você. Aí a publicação da Pamela e a Camila De Lucas mandando a sua mensagem para ela, e também a Tati Kel dizendo que estava com ela, e muitos foram os artistas que também se manifestaram. A cantora Solange Almeida, que é ex-vocalista da banda Aviões do Forró, também se manifestou publicamente em vídeo nas redes sociais, desejando força para a Pamela e cobrando punição para este e tantos outros casos de violência contra a mulher. Veja só. O amor não dói, não oprime, não agride, não te deixa para baixo, nem com marcas psicológicas e muito menos física. Tá tirando seu sono, sua paz, você sofre ameaça? Não se acostume com maus tratos. Não se acostume com o que é tóxico.
Ao primeiro sinal de se sentir acuado e com medo, abra os olhos. Amor com violência é doença. Tenha consciência do ciclo da violência. Primeiro vem a tensão. Depois a agressão, depois vem a desculpa, quarta a calmaria, quinta vem a nova agressão. Em outras palavras, ele não vai mudar, se afaste. Peça ajuda, se possível, até de um profissional. Você vai conseguir. Você não está sozinha. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. A qualquer sinal, denuncie. Ligue 180 e evite mais um feminicídio. Bom, após a divulgação desses vídeos, meus amigos, o DJ Ives, ele foi até as redes sociais para se defender, mas com, como a gente costuma dizer, aquele famoso discurso do agressor. Ele acabou culpando a vítima por tudo aquilo. Doutora, depois de todo esse lance, ainda nós tivemos de ontem para hoje um pedido dele na justiça que foi negado, ele pedindo para que a moça parasse de falar sobre ele através das redes sociais, e o pedido foi negado já nas primeiras horas desta segunda-feira. Em resumo de tudo isso, depois de toda essa repercussão e por ser um caso que toma repercussão nacional também por conta da exposição dele, de ser o artista que ocupa esse espaço, o assunto violência contra a mulher ele volta a ser um principal assunto do país de debate, sobretudo também com o auxílio das redes sociais. Antes da gente entrar especificamente nos detalhes do caso, eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre violência da mulher. Né? À luz desse caso, o que é que a gente pode discutir? Situações como essa, doutora, são comuns? Elistênio, infelizmente, situações como essa são muito comuns. Inclusive, aumentaram bastante durante a pandemia, né? Infelizmente, aqui no Brasil, o número de mulheres agredidas só cresceu desde a pandemia. Já era muito alto e só cresceu. A gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei que é utilizada para coibir esse tipo de violência, né? Mas a gente sabe que a questão cultural, só a lei não resolve o problema. A gente tem aí um problema que é o machismo estrutural, né? Que favorece o cometimento de crimes como esse. Então, infelizmente, a gente tem um índice altíssimo de violência contra a mulher. Não só violência física, mas em todas as suas manifestações de violência, seja ela patrimonial, moral, psicológica, né, e sexual também. Infelizmente, o Brasil é um país onde ser mulher é muito perigoso. Pois é, e esse assunto acaba justamente ajudando a gente a bater um pouquinho mais na tecla em relação a isso. Agora vamos falar especificamente desse caso, doutora. Foi a pergunta que eu fiz ontem para a senhora também. Os vídeos só apareceram ontem à noite. Esse caso não é especificamente de ontem à noite. Já havia acontecido alguns dias atrás. E aí eu lhe pergunto, e faço essa pergunta assim com esse senso mesmo de não saber o motivo, e a senhora explica para a gente. Por que é que esse rapaz não foi preso? De acordo com as informações que chegam para a gente, porque é importante falar que a gente está trabalhando em cima do que é colocado na imprensa, das notícias que nos chegam, né? Eu não tenho conhecimento do caso em si, mas pelo que chega para a gente, ele, vamos falar numa linguagem popular, ele teria livrado o flagrante. Né? É muito difícil para a população, em geral, entender por que uma pessoa que agride, tem aí os vídeos, não ficou presa. Mas a gente precisa entender que a lei, ela estabelece, né, o nosso Código de Processo Penal, ele estabelece o que é um flagrante. Então, para que a pessoa seja presa em flagrante, é preciso que ela seja surpreendida cometendo o ato criminoso, no momento em que ela está cometendo, ou que acabou de cometer. Né? Então, no caso, pelas informações que a gente tem, o DJ Ives, ele não teria sido pego em flagrante. Somente recentemente, a ex-companheira dele teria comunicado o caso à polícia e teria solicitado as medidas protetivas. Então, por esse fato, eu entendo que, não tendo sido no momento em que estava acontecendo ou logo após, a polícia ficou impedida porque o flagrante não é a polícia que decide se é flagrante ou não, é a lei que diz como é que funciona, como é que é o flagrante. Então, a hipótese é de que realmente ele não estivesse em situação de flagrante. Aí, é uma coisa que eu quero colocar aqui, Elistênio, que é importante que as pessoas pensem sobre isso. A gente quer muito ver as coisas acontecendo, mas a gente tem que entender que tem que seguir o princípio da legalidade.
Eu não posso simplesmente, é repugnante, é revoltante, indignante a gente ver a situação. Mas a gente não pode querer fazer justiça de qualquer jeito. Existe a justiça, existe a vingança. Quando a gente diz, eu quero ele preso. Tá, mas preso dentro do que a lei coloca como tem que ser o devido processo legal. Prisão em flagrante, se for o caso. Se não for, não pode ser em flagrante. Ele pode vir a ser preso ainda? Pode. É justamente essa a pergunta, doutora. Então, já que a prisão ela não pode acontecer por conta do flagrante, que não pode acontecer nesse caso, porque já passou essa agressão dos vídeos, quando ele pode ser preso ou ele pode ser condenado por estas agressões desses vídeos? Sim, a polícia instaura um inquérito, né, policial. Esse inquérito é encaminhado para a Justiça, para que haja a denúncia, né, que o Ministério Público faça a denúncia, e aí vai correr todo o processo com a possibilidade, sim, de ao final ele ser condenado. É uma possibilidade. Em relação à prisão, a gente não tem no nosso ordenamento jurídico a hipótese, a possibilidade apenas da prisão em flagrante. A gente tem outros tipos de prisão, como, por exemplo, a prisão temporária, a gente tem a prisão preventiva e a prisão pena, que a gente chama, que é quando a pessoa é sentenciada, condenada à prisão e é irrecorrível. No caso dele, como foram aplicadas, né, foram decretadas medidas protetivas, né, o que pode acontecer? Caso o DJ Ives venha a descumprir alguma dessas medidas que foram impostas, eu não conheço exatamente quais foram as medidas, porque a gente teria que ter acesso à decisão, né, porque lá na decisão judicial é que diz que ele tem que cumprir. Questão de distância mínima que ele tem que manter da vítima. Essas medidas protetivas, o mais comum é a distância, doutora? A distância, né, a saída do agressor do lar, que eu acredito que ele já foi saído, pelo que eu tive de informação, antes mesmo da decretação das medidas protetivas, ele já saiu do lar. Então, a retirada do agressor do lar, né, é a questão da distância mínima que ele tem que manter da pessoa. Também podem ser colocadas a questão do contato, seja por telefone, por e-mail, redes sociais, ele não incomodar de forma alguma, não só a vítima, como pessoas próximas a ela, porque às vezes o agressor, ele não fala diretamente com a vítima, mas ele manda recados, digamos assim. Ele se utiliza dessas artimanhas, né, de mandar recados para tentar intimidar a vítima. Então, todas essas formas de contato também podem ser proibidas através da medida protetiva. Então, eu não sei qual caso específico, quais foram as medidas que foram decretadas em desfavor do agressor do DJ Ives, mas, em caso de descumprimento, ele pode ser preso em flagrante descumprimento. E, a depender da situação, pode ser também decretado uma prisão preventiva contra ele, né? Se ele estiver pondo em risco a vida, a integridade física da vítima, ele pode ter a prisão preventiva decretada, que é uma prisão que a gente sabe que não tem um prazo. Ela pode se estender por meses, pelo tempo que for suficiente para garantir a integridade da vítima. Então, assim, o fato dele não ter sido preso em flagrante não significa que ele não possa vir a ser preso posteriormente. Vai depender muito da conduta dele, de como esse processo vai ser encaminhado na justiça, da assistência que essa vítima vai ter. Doutora, eles dois têm uma criança, uma filhinha pequena, acho que não tem nenhum ano ainda. Essa filhinha, inclusive essa criança aparece em alguns dos vídeos, quando ele vai atacar a moça. A criança está lá no carrinho, enfim, tem a babá pelo meio, é uma cena horrorosa. Sobra até para babá, né? Tem uma hora que ele vai descer um soco contra a vítima, a ex-esposa, e acaba atingindo a moça. Quase atinge a criança também. Um horror, é uma cena horrorosa. E a criança, ele pode ter acesso àquela criança, doutora, como pai, por conta da medida protetiva, ele não tem acesso à criança, ou como é que fica isso? Isso vai ter que ser discutido numa outra seara, digamos assim, né? Como o pai, ele tem um direito, ele não vai deixar de ser pai. Mas a questão lá, a medida protetiva, é para resguardar a mãe da criança. Então, ele pode, essa situação da criança, de guarda, de visitação, tudo isso vai ser discutido na seara da família, direito de família. Já é um outro processo. Já é uma outra situação, né? Então, assim, pode acontecer de ele ter uma visitação assistida, né, tendo em vista que é um bebê, enfim, isso aí é uma outra situação. Mas o que mais desperta na gente a atenção aqui é a situação que pode ser alegada, inclusive, que ele coloca a própria integridade psicológica, até mesmo física, né, da criança também,
em risco. A gente viu ali que para uma criança é um bebê, mas a gente sabe que tudo fica registrado no subconsciente, no inconsciente, né? Então, assim, a forma como ele agiu, quem assistiu o vídeo pôde ver, ele coloca em risco naquele destempero dele, naquela agressividade toda, ele poderia ter até atingido a própria criança, porque ele chegou a ainda atingir, ainda que de leve, de raspão, digamos assim, a babá.